Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live do nosso congresso. Gostaria de saudar a todos que por aqui vão passar, estudantes, profissionais. A gente vai ter uma live hoje muito especial com 3 convidados: Dr. Félix Araújo, Dr. Ildefonso Filho e Dr. Jefferson Maia. E essa live já a gente inicia aqui para debater um pouquinho e trazer um pouco dessa discussão que é tão importante no momento atual, que é a persecução criminal. E desde já gostaria de fazer um convite para vocês para o nosso congresso, que vai ocorrer daqui a 15 dias, dia 23, 24 e 25 de setembro, totalmente online. Exceto dia 25/9, que a gente vai estar reunindo os coordenadores científicos do nosso congresso, Dr. Carlos Aquino, Dr. Luciano Nascimento e Dr. Rosmar Alencar, para que a gente possa estar juntos fazendo um debate e junto também com nossos colegas Félix Araújo, Dr. Ildefonso Melo, também Dr. Scheiner, também que vai estar conosco, para trazer um pouco também aí de várias temáticas relacionadas ao Tribunal do Júri e cadeia de custódia, que vai estar sendo discutido nessa mesa do evento. Então, a gente também vai estar fazendo um sorteio para os congressistas que já estão inscritos e que são daqui da Paraíba, para que possam estar, alguns deles, prestigiando a gente lá presencialmente, dia 25/9, pela manhã. Então, gostaria de saudar a todos os estudantes, profissionais que já estão inscritos no nosso evento. Eu vi aqui essa semana que a gente está recebendo inscritos de vários estados e a gente fica muito feliz de receber todos vocês para essa nossa edição e mais do que especial, né, que é a nossa primeira edição. Então, a gente vai tratar de vários temas importantes no direito penal, processual penal e também dentro da criminologia. Eu acredito que vocês já devam ter olhado em nosso site a programação oficial do Congresso. Também vai sair a nossa programação digital, tá certo? Então, desde já aproveito para saudar também aqueles que nos escreveram artigos científicos. Infelizmente, a gente estava dando uma olhadinha, eu acredito que a gente só recebeu uns 3 ou foi 4 artigos científicos. E aí a gente está vendo aí, decidindo como é que vai ser essa composição do e-book. Porque, infelizmente, com 4 artigos, não dá para a gente fazer realmente uma seleção para um e-book e fazer um livro do nosso evento. Então, a gente vai analisar aí, ver se de repente os palestrantes colaboram para que a gente possa compor esse livro, os nossos convidados, e aí a gente vai estar analisando essa questão, tá certo? Então, eu vou mandar aqui o convite para Dr. Ildefonso, Dr. Félix e Dr. Jefferson Maia, para que eles possam adentrar em nossa live. E a gente possa iniciar aqui os debates. Desde já, eu gostaria também de agradecer a todos os apoios institucionais que a gente recebeu, né? O IAB Nacional, a Ecosil aqui da Paraíba, do Tribunal de Justiça. Gostaria também de agradecer a Dr. Felipe Torres com o Tejo e Torres. Também gostaria também de agradecer a Ildefonso também com o Trajano e Melo, a advocacia. Também a gente agradece também ao apoio que a gente recebeu do Dr. Assis, pela Caixa de Assistência dos Advogados, a ESA Paraíba, na pessoa do Dr. Diego. Também gostaria de agradecer o apoio institucional do NAI Paraíba, Núcleo de Apoio aos Estagiários, que foi a nossa querida Débora, que é a presidente lá do NAI. E os nossos convidados já estão aqui, entraram. Então, meninos, pode solicitar aí já. Mandei aqui a solicitação para eles
eles entrar. E a gente agradece também o apoio da Matuta, Cachaça Matuta. Tudo bom, Jefferson? Muito boa noite, doutora Rafaela, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Doutor Félix e doutor Ildefonso vão entrar para que a gente possa iniciar. Dizer que é uma honra, doutor Jefferson, ter você aqui conosco para participar dessa live. A gente já teve vários convidados que passou aqui para participar de lives conosco. Doutor Pedro Ivo, doutor Felipe Torres, vários colegas, doutora Gleick, doutor Ítalo, Sabrina. Acredito que nós teremos essa oportunidade, mas aproveito a oportunidade já para agradecer a você pelo convite. Para mim é sempre uma honra poder contribuir de alguma forma e obviamente, estar numa live com meu amigo Ildefonso e doutor Félix, para mim é um aprendizado. Com certeza, Jefferson, é muito importante. Eu acredito que realmente essa live aqui hoje vai agregar muito aqui para os estudantes e profissionais que vão estar aqui conosco hoje. E desde já eu gostaria de agradecer ao doutor Félix da Saúde, ao doutor Ildefonso, por ter aceito também o convite para participar do nosso evento. Conseguiu entrar? Pronto. Ok. E pronto, está tudo ok agora. Agora estamos com todos os convidados. E agradecer a vocês por terem aceito esse convite. Tenho certeza que os temas aqui discutidos, aqui que passaram aqui, esse debate importante sobre a prática da persecução criminal, é um tema que eu acredito que os estudantes e profissionais que estão aqui presentes tenham também dúvidas para nos enviar. Então, pessoal, enviem suas dúvidas, comentem, mandem sugestões aí, o que é que vocês têm dúvida na prática, para que vocês possam também estar podendo trazer uma discussão aqui para a live e Jefferson também possa estar trazendo algumas coisas aí também para o doutor Félix e o doutor Ildefonso também, para trazer essa discussão. Então, Jefferson, eu passo aí a palavra para você, para que vocês possam iniciar aí essa discussão. Primeiramente, muito boa noite, Rafaela, novamente, doutor Ildefonso, doutor Félix. Gostaria de, em primeiro lugar, dizer da minha grande admiração pelos três, né, dizer da minha grata satisfação pelo convite, Rafaela, e sem mais delongas, para que a gente possa ter um tempo proveitoso, vamos hoje estar aprendendo, né? Vamos estar aprendendo junto, trocando conhecimento, mas sem dúvida, para mim, particularmente, uma aula. A aula que eu não tive, infelizmente, a oportunidade de ter com o doutor Félix, a gente vai ter hoje nessa live. Então, aproveito aqui para agradecer o convite e dizer que, para mim, é uma grata satisfação poder compartilhar um pouco do nosso dia a dia na advocacia criminal, pegando desde a persecução criminal no seu nascituro até a fase de sentença. Vou passar também rapidamente aqui a palavra para o meu amigo Ildefonso, para dar uma boa noite, doutor Félix também. Jefferson, inicialmente, doutor Jefferson, só quem lhe sauda, na verdade, sou eu. Uma satisfação enorme aqui poder reencontrá-lo aqui nas redes sociais, né? O dia a dia é bastante corrido. E, de maneira especial, saudar, né, o eterno professor, né, diz que o sonho de todo aluno é poder partilhar o dia a dia, partilhar aí o conhecimento com o nosso professor. Então, hoje é uma satisfação enorme aqui estar com o doutor Félix aqui. Conhecimento notório, a gente nem precisa fazer muito adentro, professor aí de várias faculdades. Então, espero hoje a gente poder aí bater um bate-papo, vou dizer, bem tranquilo, né? Porque a gente pode dizer que aqui é só um aperitivo, né? Um grande evento, um grande congresso vai acontecer aí ao final do mês. Então, saudando a todos, passo a palavra aí para o doutor Félix para fazer também aí as saudações iniciais. Muito obrigado, Ildefonso. Um grande abraço a você, saudando você, a doutora Rafaela, o nosso querido Jefferson também. A honra é toda minha, Jefferson, estar com você aqui, dividindo esse espaço acadêmico que você abre aí. Para a gente, um motivo de muita honra estar com você hoje aqui para a gente falar um pouco sobre o direito penal.
Eu não sei se está tendo uma microfonia, se a turma puder dar um feedback para a gente, porque como a gente talvez próximo um do outro, talvez se crie algum tipo de problema. Aqui está em ordem, mas não sei se o pessoal está conseguindo ouvir bem a gente ou se está tendo eco. Mas dizer que é uma alegria muito grande e uma expectativa maior em relação, Rafael, ao evento que vai ocorrer, e é um dos grandes eventos de direito penal, que é a nossa Paraíba e com o mundo cibernético, então o nosso Brasil está recebendo com autoridades da área, pessoas preparadas, professores gabaritados e, sobretudo, a presença de alunos e de professores, de profissionais, para que a gente possa fazer desse momento um momento de reencontro, não apenas um reencontro do ponto de vista virtual, mas também um encontro para que a gente possa discutir teses, temas que são da atualidade e de interesse de todos nós e que precisamos estar discutindo. E exatamente para que a gente possa também contribuir com ideias, com posicionamentos para algumas questões em torno do direito penal. E aí devolvo a palavra. Tá dando um eco aí, segundo o pessoal. Tá, vamos ver aqui como que é que Tá dando um pouco de eco, sim. Acredito que quando fecha o microfone dos outros dois, melhora um pouco, mas aí essa dinâmica fica ruim. Gente, é assim mesmo, viu? Ao vivo acontece dessas coisas. Mas aí o que acontece? O show, aqui todo mundo no escritório não pode parar, aí, né? A gente tá se organizando aqui para não dar eco na live, tá? Tranquila, ao vivo é assim mesmo. O que importa é que o show não pode parar. Vamos pra frente. Deixa só o pessoal se Agora vai dar organizar. certo. Então chega. Maravilha, eu acho que agora vai melhorar um pouquinho, que a gente se distanciou. Melhorou. Não sei se o som melhorou. Melhorou muito, 100%. E aqui tá chique, todo o escritório de Delfonso. Meu amigo pensa que o escritório chique já teve aqui, Jefferson? Ainda não, viu? Tô esperando o convite de Delfonso, mas eu acho que eu não vou esperar o convite, acho que eu vou bater aí. Eu tô na recepção. Você tem ideia, eu tô na recepção, eu tenho logo uma luz em cima de mim, tô me sentindo iluminado já aqui, tá vendo? Totalmente aqui. Muito chique. Parabéns, Delfonso. E tem mais, olha, é balinha, é bolo, rapaz, tem tudo aqui, é tudo montado. Vou mostrar depois aqui, café, a gente escolhe o tipo de café. Amanhã, você escolhe o tipo de café. Aqui Delfonso tem todo um gingado aqui para receber todo mundo. Não, mas tô pronto aqui, tô aguardando aí só pra gente, o feedback pra gente começar e discutir alguns temas que vejo, Rafael, como temas importantes também para o Congresso, também para o evento. Sim, sem dúvida. O Delfonso está entrando ainda. Vamos começar, Jefferson? Vamos começar com um bate-bolazinho aqui. Vamos lá. Para a gente poder aproveitar. Me parece que a provocação da doutora Rafaela para a gente, em torno do Congresso, foi na linha de uma discussão da persecução penal, com um viés um pouco de ordem prática também, mas, sobretudo, nessa tratativa que se tem na busca da aplicação da lei penal diante de um conflito social. A sociedade se depara com um fato criminoso, e Delfonso, já iniciei aqui só para a gente dar o toque, e aí passa a bola para você daqui a pouquinho, mas nesse contexto de que a sociedade se depara em determinados momentos com o cometimento de um fato criminoso, de um tipo penal praticado, e que evidentemente a gente sabe que existe do ponto de vista prático, não somente uma necessidade de se ter uma reação do ponto de vista punitivo, uma reação do ponto de vista de sociedade, diante de infração, diante de um tipo penal, e como é que isso acontece do ponto de vista prático na perspectiva do impacto processual. Nós sabemos que o Ministério Público, e aí Delfonso, que tem uma experiência fantástica na condição de assessor que foi do Ministério Público por vários anos, inclusive, eu não sei, Delfonso, tu começaste como estagiário lá ou tu já entraste depois como assessor? Iniciei como estagiário, saí, retornei à advocacia e depois fui captado novamente pelo MP e agora de volta à advocacia. Agora de volta à advocacia. Então, a gente sabe, aí com a experiência que você tem da vivência próximo, exatamente as preocupações do ponto de vista não só do titular da ação penal como parte que é o Ministério Público, mas também do fiscal da lei, que é o Ministério Público, a necessidade de encontrar ferramentas de combate à criminalidade.
E a persecução penal é exatamente isso. São todas as etapas de combate à criminalidade. Eu gosto de dizer em sala de aula que nós temos 3 grandes etapas de combate à criminalidade. Se você pega alguns livros, os autores estarão dizendo que nós temos apenas 2 etapas, que é a etapa de uma investigação preliminar e uma etapa da ação penal. Eu prefiro adotar aquela corrente que estabelece as 3 etapas de combate à criminalidade, em que você tem uma investigação preliminar, em que acredito que mais de 90% dos casos são desvendados ou têm elementos indiciários capturados através do inquérito policial. Uma segunda etapa de combate à criminalidade, já no momento que o Ministério Público oferece a denúncia e a tramitação da denúncia em juízo, que é a fase da ação penal. E aí eu adicionaria uma terceira etapa, que aí Jefferson conhece muito bem, que é a etapa da execução penal. Então não adianta somente investigar o crime, encontrar indícios, materializar esses indícios, não adianta somente oferecer denúncia, tramitar essa denúncia, conceder a possibilidade de resposta, de contraditório, de ampla defesa, de audiência obedecendo à regra do artigo 405 do procedimento ordinário, de se ter alegações finais, se ter uma sentença judicial, um trânsito em julgado, mas se não tiver a execução da pena. O Estado estaria também falhando. E aí eu queria lhe ouvir, Delfonso, nessa linha da sua experiência prática, como é que a gente poderia visualizar o papel do Ministério Público, não somente como parte, mas, sobretudo, qual é o papel do Ministério Público durante o andamento de uma investigação lá no âmbito do inquérito policial. E aí aproveitar depois já para provocar Jefferson, para ele dizer aí para a gente o que é que ele pensa sobre essa etapa da execução penal. Vamos lá. Primeiramente, saudar a todos, né? A gente teve só um pequeno probleminha aqui no áudio, mas acredito que agora esteja solucionado. Soube já que o Félix, gentilmente aí, já falou aí até do cafezinho, Jefferson. Vou brincar, aproveitar que você já tá convidado. Online, aí, várias testemunhas. Já estou fazendo aqui o convite para a gente, é uma honra. Mas voltando aqui ao tema para a gente não perder aqui o prumo, como se diz, a linha, né? O que eu posso dizer é o seguinte: sempre eu tive muita dificuldade, quando estudante de Direito, no sentido de conseguir casar a teoria que a gente via na sala de aula, as várias correntes, as várias linhas de entendimento, com a prática, né? Isso foi uma coisa que sempre me inquietou bastante, né? Aí fui a vários congressos de área penal, de outras, e isso aí me inquietava bastante por não fazer essa conexão. Então, hoje a proposta, né, é exatamente a gente tentar trazer a maior praticidade possível, até para trazer as pessoas que acompanham a questão da live, né, como é que seria. Quanto à questão específica, né, do Ministério Público, tive o prazer de assessorar o órgão durante, eu posso dizer, 6 anos, e lá, logo que o inquérito policial adentrava, eu posso dizer, as nossas portas, a gente tinha toda a cautela inicialmente de verificar se tratava de um réu preso, né, ou de um réu que se encontrava solto. Até porque se tratasse de algum réu que tivesse na condição de estar naquele momento ali preso, né, em razão de uma conversão de um flagrante preventiva, ou em alguns casos, a gente tem que ser bem sensato, ainda nem teria existido essa conversão, existiria todo um cuidado e zelo de olhar se existiria a autoria e a materialidade de toda aquela situação, né? Caso não existisse, né, o Ministério Público pediria ao delegado de polícia a volta dos autos para a continuidade das diligências, né? E, posteriormente, a gente teria que adotar alguma medida em relação ao réu preso que não poderia ficar, né? E aí era pedido ao juízo, né, por enquanto continuasse as investigações, a questão da liberdade daquela pessoa que anteriormente teria sido flagranteada, né? E vou brincar, vou provocar, para a gente não ficar na teoria de prazos, para a gente não ficar na teoria de ritologia. Eu vou fazer aqui uma simulação e cada um aqui vai enfeitando para a gente sair de uma praça, né? Vamos sair aqui de uma praça até lá a mesa de juízo, até a hora da sentença, né? Vou provocar aqui o Dr. Félix para a gente ir montando aí essa história, né? Vou supor que nossa conversa aqui, nós 3 estivéssemos aqui dialogando aqui em uma das praças da cidade, e aí no meio da nossa conversa, no meio daquele bate-papo, a gente fosse aí abordado por 2 indivíduos aí de moto, né, encapuzados, e viessem anunciar o assalto e a subtrair aí os nossos aparelhos celulares e outros objetos, né? E aí nessa situação,
como é que a gente poderia identificar o flagrante, qual as medidas que a vítima adotava, né? Então, eu só vou dar essa primeira guinada, vou passar aí ao doutor Félix, sabendo que a gente, na condição de vítima, a primeira coisa que normalmente a vítima faz é o quê? Né? Ligar para a polícia. Né? Então, aí a gente ligando para a polícia, vou supor que a polícia, né, como sempre, muito efusiva aqui no nosso estado, fizesse a apreensão no momento em que eles tivessem deixado lá a praça. Ou seja, tivessem sido perseguidos pela autoridade policial e logo em seguida aí preso. Né? A gente, como advogado, Ministério Público, juiz, o que fazer? Então, aí eu vou passar a bola aí para o doutor Félix, para a gente começar as provocações e depois a gente voltar aí para o âmbito do Ministério Público. Maravilha, Afonso. Muito obrigado. Mas só antes de entrar na sua provocação, ouvir só o nosso querido Jefferson aí um pouquinho sobre a questão da execução e vamos sim trazer os casos práticos para a gente poder colocar para o pessoal. Tem uma história aqui que eu quero contar daqui a pouco, que aconteceu num júri, acompanhando meu pai, uma das experiências que eu tive, mas que é um caso também bacana para a gente trabalhar aqui com a turma, né, que está acompanhando a gente. Ótimo. Vamos lá, respondendo o questionamento do Dr. Félix, só antes deixar um abraço aqui para o meu amigo Dr. Leandro Arruda, grande engenheiro, filho de um promotor de justiça, Dr. Arlindo, a quem nutro muito respeito. Félix, eu também comungo do mesmo pensamento que você. Eu, enquanto defensor da Constituição, enquanto defensor do Estado democrático de direito, um defensor ferrenho, inato, dos direitos e garantias fundamentais que o cidadão conquistou à custa de muito suor, através da Constituição, eu penso o seguinte, também defendo essas três correntes. E acho que de extrema necessidade, de extrema importância, a terceira corrente que você frisou, a da execução penal. Eu arriscaria dizer que, inclusive, para mim, enquanto advogado, é uma das mais importantes. Óbvio que a linha que separa a importância de cada uma dessas três correntes é muito tênue, mas eu consideraria a da terceira fase de extrema importância. Começando pela premissa básica de que advogado criminalista, que acho que todo mundo está cansado de ouvir, Félix já deve estar cansado de ouvir, e Delfonso também, advogado criminalista não defende crime nem o criminoso, mas sim o direito que o cidadão que cometeu ou que está sendo acusado de ter cometido aquele crime, ele tem direito. Então, esse é o papel, a função social do advogado na administração da justiça. Então, assim, o advogado criminalista, ele deve, assim como qualquer cidadão, ser combativo com relação à criminalidade. E não é porque ele está defendendo alguém que supostamente cometeu um crime ou que cometeu um crime que ele faz apologia ao crime ou gosta que a criminalidade suba consideravelmente ou exponencialmente de nível. Muito pelo contrário. O advogado que, de fato, ele faz jus ao juramento que ele fez no momento de receber a carteira, ele tem que, sim, prezar pelo cumprimento efetivo da lei. Então, nesse sentido, o ciclo só se fecha quando tem uma investigação para apurar, de fato, se houve o delito, se existem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Posteriormente, na fase processual, pegando ali do seu nascimento com o oferecimento ou o pedido de arquivamento da denúncia, e aí prosseguimento do feito, e finalizando essa parte inicial, ou melhor, essa parte da persecução penal, com a terceira fase, da execução em si, do cumprimento da pena nas condições que determina a lei, de forma digna, justa, e não passando da pessoa do apenado. Então, assim, inclusive, Félix, fazendo jus também aquilo que diz as execuções penais, a lei de execuções penais, no sentido de que é função e é dever do Estado tentar ressocializar aquele cidadão que delinquiu outrora, para que ele não volte a reincidir ou delinquir e para que ele possa ser reinserido na sociedade. Eu acho que esse é o principal desafio que o advogado criminalista, que a justiça penal brasileira enfrenta nos dias atuais. Combater a criminalidade, mas não encarcerando. Porque senão, a gente, abrindo uma menção aqui ao que foi dito lá naquele filme Tropa de Elite,
em 2050 a gente vai ter mais pessoas presas do que soltas. Então eu acho que esse não é o caminho. O caminho é você unir todos esses esforços e fazer a engrenagem girar dessa maneira. Inclusive, utilizando a corrente trazida aqui pelo ilustre professor, que é a da execução penal. Maravilha, querido. Exatamente, porque é ineficiente, né? Você ter um direito penal onde você tem no âmbito do andamento da discussão sobre o fato criminoso, a possibilidade de uma investigação preliminar e uma ação penal. Se não houver compromisso também com a execução penal, parece que falha. A sensação de impunidade, né, o que muita gente fala e que a gente está acostumado a ouvir. Do que você colocou para começar, de onde você parou para voltar lá para Ildefonso, oi, Ildefonso, só fiquei preocupado com o negócio. Quando tu falaste, tua preocupação todinha, que o cara vem e rouba o celular, tua preocupação é levar o celular ou o povo olhar tuas mensagens de WhatsApp? Rapaz, a gente tem que garantir o sigilo das informações, né? Mas aí, na verdade, quando você vê uma investigação, quando a gente vê uma investigação desse andamento, e se a gente não tiver, evidentemente, alguns cuidados, por exemplo, do ponto de vista nosso, aí mais tecnicamente a gente vê muito, né, as pessoas dizendo que vai na delegacia prestar uma queixa, e a gente sabe que não é a nomenclatura correta, queixa é ação penal privada, né, iniciada por uma parte, enfim, não é o ato de ir na delegacia, e na turma o pessoal pergunta, professor, e é o que então? Claro que você está levando informação de um crime, pode ser também na linha de uma delatio criminis. Delatio criminis quer dizer delatar, quer dizer levar a terceira pessoa desinteressada, então não seria nem o autor, nem a vítima, levando informação para a delegacia, e poderia ser, por exemplo, sobre essa preocupação que Ildefonso tem com as mensagens de celular dele, de alguém tomar o celular dele numa moto e subtrair. Mas claro que cabe ao delegado um papel primordial. Eu vejo muito nos debates dizendo, porque o inquérito policial tem que ser mudado, porque não tem contraditório nem ampla defesa no inquérito policial, devia ter mais espaço para a advocacia no âmbito do inquérito policial. Eu vejo muita crítica nesse sentido. Outras com caráter sigiloso que o inquérito policial tem. Ora, por que não tem publicidade? O delegado é uma pessoa preparada, passou no concurso, disputou uma vaga estudando muito, tem um preparo firme para desempenhar aquela função que está desempenhando. Por que não pode existir no âmbito do inquérito policial publicidade dos atos e por aí vai? Eu tenho preocupação com relação a isso, Ildefonso, exatamente porque o sigilo durante o andamento do inquérito policial ele é imprescindível do ponto de vista de defesa da sociedade para a obtenção de elementos que a publicidade ela pode trazer um prejuízo para a investigação. Então, talvez, eu sou um defensor do contraditório no inquérito policial. Eu sou um defensor disso. Estou colocando a crítica para talvez a gente tentar construir uma solução que lá do Congresso, da doutora Rafaela, aí a gente possa aprofundar essa discussão. Seria interessante, você tem um delegado preparado, passou no concurso público, tem conhecimento técnico, ninguém melhor do que ele para investigar um fato criminoso pela experiência prática que carrega. Agora, para abdicar de determinados elementos que dão segurança e garantia para uma investigação, para materializar indícios, colher provas, ir ao local do crime, se é um crime que deixa vestígio, ter exame de corpo de delito, fazer a careação, propor prova de reconhecimento de coisa, prova de reconhecimento de pessoas, interrogar se for o caso, enfim, abdicar de determinados instrumentos, a gente estaria abdicando de uma agilidade que o inquérito policial permite. Imagina se cada fato criminoso a gente tivesse que esperar provocar as instâncias judiciais para ter uma decisão. Enfim, isso tardaria, pelo menos no modelo atual, tardaria você ter elementos que são imprescindíveis e que com agilidade devem ser capturados. Então, abdicar desse poder por parte do delegado quanto ao sigilo da investigação, eu vejo temerariamente. A não ser, se a gente criasse dentro do inquérito policial, dentro do andamento do inquérito policial, um determinado momento, que aí esse momento poderia ser no momento em que o delegado faz o indiciamento, no momento em que o delegado aponta que aquelas investigações estão tramitando ou caminhando em desfavor de uma determinada pessoa. Talvez a partir desse ponto para frente, a gente já pudesse dizer, olha, já teve a fase inteira de investigação, o delegado já está apontando a investigação nesse sentido, vou abrir uma fase de contraditório e até mesmo de ampla defesa, para quando o Ministério Público receber essa demanda, ele observar com os dois lados, inclusive evitar
denúncias, que lá para frente a gente sabe que existem, e que a denúncia deve ser oferecida com fundamento em indícios, mas em quais indícios? Aqueles indícios que foram capturados no inquérito policial muitas vezes. E muitas vezes esses indícios caminharam por um lado só, perfilaram somente por um caminho de investigação, sem ter a oportunidade de ouvir o outro lado. E lá em juízo, lá na frente, posteriormente, quando vem a outra versão, diante do contraditório, da ampla defesa, então em muitos casos se obtém uma absolvição e então se nota que não tinha consistência em determinados indícios. Então é um tema interessante para ser tocado, Rafael, aí no evento. Acho que isso aí você poderia provocar, inclusive, os próprios delegados. A gente tem uma mesa de discussão com o delegado, com o juiz, com o advogado criminalista, sobre a possibilidade de um contraditório no inquérito policial a partir de uma determinada fase. Qual seria o melhor momento disso? Sem, evidentemente, deixar de ter aquela etapa anterior que deve ter sigilo, enfim, esse comprometimento com esses outros aspectos. E aí, Delfonso, vou devolver a palavra para você aprofundar aí nas mensagens do seu WhatsApp. Todo mundo quer ver. Tu abria, Delfonso, teu WhatsApp aí para a gente olhar, todo mundo olhar? Não, tu faria isso aí agora? Como bom advogado... Tô brincando, não precisa fazer. Diz que como bom advogado a gente não pode constituir prova contra si, né? Então vamos, vamos manter aqui os WhatsApp nos privados aí de cada um. Mas brincadeira à parte, pessoal, e fazendo aí esse elo de conexão tanto com o Dr. Jefferson quanto com o Dr. Félix, eu acho até importante essas colocações, principalmente no sentido da questão do encarceramento, né? De fato, é uma dinâmica que no direito penal e no processo penal ele é bastante discutido e enfrentado, no tocante à capacidade dos presídios, a questão da validade, no sentido de saber a ressocialização daquela pessoa que se é encarcerada na sua volta à sociedade. E falando nisso, né, a gente não poderia deixar de tocar aqui em alguns institutos que foram criados, que já existiam alguns, como a suspensão condicional do processo, a atenuação penal, que são institutos que a gente chama de despenalizador, mas agora no âmbito do Ministério Público, agora formalizado com o pacote anticrime, após toda essa investigação policial, após o ato de indiciamento, fechamento do inquérito policial por relatório, a gente não poderia deixar de frisar e falar do acordo de não persecução penal, né, que é uma possibilidade, né, que existe aí no âmbito do Ministério Público, existe alguns tipos de parâmetros, né, o acordo de não persecução penal, ele não pode ser fechado de qualquer forma, na verdade é para crimes onde a pena mínima foi inferior, nesse caso aí a 4 anos, né, e depende de um detalhe que agora vem o que da questão. Depende também de que o réu, no caso a pessoa que está sendo acusada ainda, né, no caso aí a pessoa indiciada, mais precisamente do ponto de vista técnico, confesse, né, a questão da ocorrência do crime. E é nesse ponto onde existe aí um grande debate jurídico, né, a respeito dessa necessidade de confissão, ainda numa fase onde o Ministério Público não fez a propositura da denúncia, né? Isso aí também é um ponto a ser discutido, que eu acredito que vai estar num congresso aí recheado, sinceramente, de fantásticos autores de livro, professores, doutrinadores, e acredito que vai ser um tema também bem legal, né? O importante dizer da não persecução é que alguns requisitos são estabelecidos, que não vem aqui agora acabar com a matéria, mas alguns requisitos são solicitados e pode aí acontecer esse acordo. Acho que, dependendo do delito, dependendo da circunstância, não sei como os doutores enxergam, né, a questão do acordo de não persecução, que é uma viabilidade aí do Ministério Público. Acho interessante, a depender das funções impostas, né, já era utilizado, sinceramente, antes da previsão legal, mas era muito enfrentado porque não existia a previsão em lei federal. Agora está previsto aí no artigo 28A do Código de Processo Penal. Não sei se o doutor Félix e o doutor Jefferson gostaria aí de tecer comentários acerca ainda dessa fase antes da apresentação da denúncia. Delfonso, assim, eu tenho um pensamento bastante concreto e quem me acompanha em redes sociais, quem vê o dia a dia do nosso escritório, o meu dia a dia enquanto advogado criminalista que sou, um aprendiz, né? Um aprendiz de advocacia criminal, eu sou um cara que gosta de tecer alguns comentários, sou um cara que também gosta de elogiar quando necessário e quando vejo que de fato é preciso.
reconhecer quando algo é benéfico, mas também sou um cara que não tem problemas em criticar algo que eu acho que precisa ser melhorado. Não uma crítica por si só, mas uma crítica no sentido de construir algo melhor. O acordo de não persecução penal, eu entendo que é um instrumento extremamente importante. Extremamente importante. Porém, o que temos visto na prática, já que o intuito da nossa live aqui é falar sobre a prática, né, e não a teoria, e eu costumo dizer que na prática a teoria é outra, né? O que nós temos visto, o que eu, enquanto advogado, tenho visto, não sei se é o caso dos doutores, mas o que eu tenho visto é que, na sua grande maioria, o que diz o artigo 28A? Salvo engano, ele fala que o cidadão ele precisa ter, se não for o caso de arquivamento, ou se o cidadão tiver confessado formalmente a prática daquele delito, e o delito, salvo engano, se não envolver violência ou grave ameaça, atendendo outros requisitos, ele pode sim ser proposto a ele o acordo de não persecução penal. Só que, o que nós temos visto na prática, né? Nós, quando eu falo, o meu escritório e eu enquanto advogado, é que muitas vezes o cidadão tem tido um interrogatório fragilizado na esfera policial, não tem tido a oportunidade de se apresentar com um advogado, não confessou o delito, muitas vezes ele nem escolheu falar, e aí o que acontece? E aí quem está falando é alguém que já pegou situações desse tipo. Assim como também já peguei acordos de não persecução penal extremamente interessantes para o cliente, e a nossa obrigação como jurista e como técnico é orientar ele do melhor caminho. Mas o que eu tenho visto? É que, em alguns casos, tem perdido um pouco da essência o acordo de não persecução penal. Por quê? Porque, em alguns casos, o Ministério Público, e aí vale ressaltar, não estou generalizando, mas em alguns casos tem perdido um pouco da essência e do significado básico do acordo de não persecução penal. Por quê? De fato, eu entendo que aquele caso era um caso de pedido de arquivamento por parte do MP, e não fazer uma proposta de não persecução penal, colocando o cara como se ele tivesse confessado algo e o impor algumas condições. Então, eu acho que é um instrumento extremamente importante, mas que deve ser usado na forma da lei, e não fugindo aquilo que diz a forma da lei. Bom, doutor Gerson, antes de passar a palavra para o doutor Félix, para a gente continuar o giro, eu acho que é importante exatamente isso. Né? Eu acho que a prática da advocacia criminal nos traz essa sensibilidade de orientar o cliente, eu posso dizer, da melhor forma. O tocante é a questão dos institutos despenalizadores, né? Saber se aceita ou não aceita numa hora de uma audiência, uma transação penal proposta, se aceita ou não aceita uma suspensão condicional do processo, se aceita ou não aceita a questão do acordo de não persecução penal. Até porque é importante frisar que não existe qualquer tipo de obrigatoriedade por parte, né, da pessoa que foi indiciada em aceitar aquela proposta. Até porque a gente vai ter toda a linha processual, e aí já voltando ao professor Félix, com a linha que ele gosta, agora eu vou ficar com o contraditório e com a ampla defesa aí totalmente disponível, né? Então aí eu passo a palavra para ele, para a gente já começar a adentrar aí dentro da seara judicial aí com o oferecimento da denúncia por parte do MP. Beleza, Delfonso, que bacana, né? Essa live terminou tocando em vários aspectos polêmicos, importantes, que só um congresso, né, Rafa, como isso aí pode trazer para a gente aí mais luzes para a nossa visão sobre o direito penal de uma forma geral. Eu ainda olho de forma crítica ao acordo de não persecução, exatamente porque eu acho que desequilibra essa balança entre as partes. Tá? A existência de um acordo como esse é interessante, mas será que numa instância que é parte também? Então, não sei, eu ainda vejo, eu não queria emitir uma opinião agora, porque eu estou em processo, apesar de saber que a gente já vê vários casos. Você vê aí que Jefferson já lembrou uma situação que ele achou isso, tem outros que são excelentes, sem dúvida nenhuma, a gente vê em muitos casos a importância também. Eu não queria emitir uma opinião ainda sem conseguir estar com ela totalmente formada. Mas eu acho que é um instrumento que pode desequilibrar essa relação. Talvez se tivesse num ambiente de neutralidade, talvez dentro de uma conciliação, como existem juízes conciliadores, enfim, criasse uma situação que fosse nesse perfil, e não o titular da ação penal abdicando de seu dever porque fez um acordo. Eu não sei, eu ainda não formei uma opinião, mas eu tenho algumas questões internas para poder, então, ainda me convencer de uma tese ou outra.
Mas sem dúvida, assim, esses institutos, esses instrumentos que são implantados, eles vêm exatamente a provocar a necessidade do debate que precisa ter no âmbito do processo penal. Até conversando com meus colegas de doutorado, a gente falando sobre os juristas internacionais e alguns criticando Jacobs. E na Europa, uma quantidade imensa de juristas dizendo, olha, Jacobs é ultrapassado, porque esse direito penal do inimigo, quem declara o inimigo é o próprio Estado. Então, a depender do Estado, o inimigo que você vai ter do direito penal pode ser, por exemplo, imagina aí no regime da Venezuela, quem seria o inimigo do Estado? Aquele que está contrário ao poder. No regime talibã, no regime X, do grande traficante, enfim, essas outras questões. Mas o professor dizia, sabe uma coisa, independentemente de você gostar ou não da tese do direito penal do inimigo, independente ou não de você ser favorável ou contrário, mas talvez o jurista que tenha conseguido movimentar ou provocar as universidades, provocar o pensamento, depois, evidentemente, de Roxin e outros mais antigos, foi o professor Jacobs, com teses que você pode até dizer, não aceito, mas ele agitou o direito penal com teses como essa, o direito penal do inimigo, enfim, muitas outras, quando o direito penal ainda ficava discutindo aquela história, finalismo ou causalismo, e por aí vai. São esses instrumentos que aparecem também, por exemplo, no processo penal. Esse acordo de não persecução, audiência de custódia. Se você for ver, sempre são instrumentos criticados. Uma audiência de custódia, a gente sabe, não sei se o professor Luciano está aqui acompanhando a gente na live, mas eu acompanhei o professor Luciano Nascimento na primeira vez que veio a comissão do CNJ para Paraíba, há alguns anos atrás, acho que 2015, 2014, não tinha nem lei falando ainda de audiência de custódia, e o professor Luciano Nascimento trouxe aqui o desembargador Lanfred, que veio para Paraíba para parlamentar sobre essa história da audiência de custódia, e naquele ambiente era muita crítica, porque não tinha estrutura, não tinha juiz destinado a isso, que seria um absurdo você tirar alguém da delegacia para levar um preso para isso, aquilo, outro, que outras questões, estaria enfatizando muito o direito do preso, já que o policial prende, e ao prender o sujeito podia se jogar, e agora o juiz está se jogar no chão, se machucar, e agora o juiz estava analisando, dizendo que o cara foi torturado. Enfim, essas discussões que foram lançadas no entorno, e a gente vê que, apesar da crítica, é uma ferramenta que está funcionando. São esses instrumentos novos que é exatamente congressos como esse que tem que promover para que a gente possa avançar ainda mais no direito penal. Não é possível a impunidade, esse é o ponto. Não é possível deixar de apreciar um fato. Não é possível concordar com o crime. Mas o espaço do Estado Democrático de Direito, como disse aí nosso querido Jefferson, das garantias, da defesa das garantias constitucionais, da aplicação correta do direito, da vigilância para que o direito penal seja aplicado corretamente no caso concreto, eu acho que isso aí todos nós, de todas as profissões, estão aí de acordo. Eu vou voltar, viu, Ildefonso, ainda nessa sua deixa, para a gente continuar a nossa marcha. E aí o que é que você faz diante da existência de dúvida se realmente o sujeito merece ser denunciado ou não? Você lê o inquérito e você tem dúvida. Você lê cada página do inquérito e aí amplia ainda mais sua dúvida. Você denuncia ou você pede o arquivamento? Isso aí. Agora o assunto começou a ficar polêmico. Olha só. Na visão de advogado. Olha aí como mudou, olha aí como mudou. Eu vou brincar. Na visão de advogado, acredito que se não tiver as provas particularmente claras, seria um caso de arquivamento, né? Mas eu não posso deixar de comentar, né, que no âmbito, na época que a gente assessorava a questão do Ministério Público, sinceramente, era nos repassado que exaustivamente o inquérito deveria ser analisado em diligências, ao máximo, fazer perícias, escutar pessoas e, de fato, pelo menos ter indícios. Mas indícios não qualquer indício, né? Indícios que sejam, pelo menos, indícios concretos de que, pelo menos, aquela pessoa estaria ali envolvida com aquela prática delituosa e tendo a certeza daquela prática delituosa. Normalmente, nesses casos, o Ministério Público, pautado no princípio pro societar, fazia sim a denúncia,
né, daquelas pessoas que estariam supostamente ainda envolvidas naquela prática criminosa, para dar início, no caso, a depender do recebimento ou não, de tentar dar início, na verdade, à persecução aí criminal. Mas, para a gente apimentar aqui, que é bom dar apimentada nessa discussão, eu vou passar para o doutor Jefferson aí, para ele também emitir a opinião aí a respeito do caso. Como eu disse, desde o princípio, sou um cara extremamente justo, né? Eu prezo pelo cumprimento da lei. Mas é óbvio que, enquanto advogado, na defesa dos interesses dos nossos constituintes, a gente deve primar exatamente por essa linha bem clara, né? Se é que vocês me entendem. Na dúvida, é como você bem falou, Ildefonso, a gente precisa entender o que são meros indícios, o que são vestígios, o que são indícios suficientes, porque a lei é muito clara quando fala da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria. Não é necessário, para que você ofereça uma denúncia, que tenha provas inequívocas da autoria delitiva. Nesse sentido, nós estaríamos pulando uma etapa de análise processual, onde temos ampla defesa e contraditório garantidos, e estaríamos pulando diretamente para a sentença. Então, não faria sentido a gente ter um devido processo legal. Agora, quando se fala em indícios, é necessário a gente analisar friamente quais são esses indícios, se de fato existem esses indícios. Se existem, como defensor da lei, eu acredito que, de fato, a denúncia ela deve ser ofertada, e se for verificado que esses indícios não passam de meros indícios, no final do processo, obviamente, a justiça será feita e a sentença de absolvição certamente virá. Agora, eu penso da seguinte forma: se são meros indícios ou suposições, como nós, advogados, já cansamos de ver, e aí estou falando com o Ildefonso aqui, advogado, tá? Não Ildefonso, que foi assessor ministerial, mas várias situações onde nós já nos deparamos com meros indícios e com coisas e situações que não mereciam prosperar uma peça inicial acusatória e que mesmo assim iniciaram. Então, eu penso o seguinte: é melhor você absolver 1000 culpados do que você condenar um inocente. Eu sou adepto dessa premissa. Perfeito, doutor Jefferson. E até importante demais, aproveitando aí as suas palavras, é até importante trazer à tona a situação de que o fato de, por si só, algum indivíduo ou indivíduo ser denunciado não quer dizer que ele está condenado. Exatamente. Isso aí é importantíssimo, sinceramente, ser colocado. O fato de ser denunciado é dizer que aquilo precisa só ser melhor apurado para saber se, de fato, aqueles indícios que na fase, posso dizer, do inquérito, de fato, eles vão ser comprovados através de toda uma audiência instrutória, que daqui a pouco o doutor Félix vai traçar e delinear, porque eu, vou ser bem sincero, eu vou abrir até um parênteses. Me lembro hoje da ordem aí da instrução criminal, que o doutor Félix, dentro da sala de aula, ele repetia exaustivamente e ainda fazia prova oral, viu? Para ver se a gente tinha aprendido mesmo isso. Então, assim, é uma enorme satisfação. Vou passar a palavra para ele só batendo esse adendo, que a instrução ela serve exatamente para a verificação se há ou não há comprovação. Não existindo a comprovação, de fato, é caso aí claro de absolvição. Infelizmente, existem, de fato, essas denúncias que deveriam ser arquivamentos, e em alguns casos raros também, e alguns arquivamentos que deveriam ser denúncias. Mas vamos seguindo aí ao professor Félix. Ildefonso, aí, essa parte de você dizer que eu fui seu professor foi só para dizer que sou mais velho que você, né? Você sentia a maldade do debate, você viu, né? Qual foi a estratégia dele? Foi chamar educadamente, né? Com todo respeito, né, Ildefonso? Com todo respeito, com muita tranquilidade, chamou outro de velho, entendeu? Mas, enfim, vamos voltar aqui só para esse ponto. Eu acho esse ponto interessante, principalmente assim, eu provoquei isso, eu sabia que Ildefonso ia fazer esse levantamento, inclusive de ordem prática, mas também o cuidado teórico que ele tem. Sabia que não sabia a posição de Jefferson, mas eu concordo em tudo que ele falou
com relação a esse aspecto da dúvida, mas eu provoco isso porque a gente vê muito sala de aula e alguns alunos dizendo, professor, e a dúvida não é pro réu? Quando é que essa dúvida ela é pro réu? Se essa dúvida ela vem a beneficiar o réu, se eu estou na dúvida, então o promotor não deveria denunciar. Se o juiz tem uma dúvida, não deveria receber a denúncia. E isso é interessante quando você coloca em caso prático. Imagina aí o promotor de justiça com o inquérito policial na mão, morreu de ler o inquérito, quanto mais lê, tem dúvida se realmente aquela pessoa cometeu o crime. Então propõe novas diligências e manda ouvir um monte de gente, e essas pessoas são ouvidas. Quando volta o inquérito, está o promotor cheio de dúvida do mesmo modo. E aí o promotor diz, e agora, o que é que eu faço? Ofereço denúncia na dúvida, ou peço arquivamento, ou novas diligências, mais dúvida, e novamente o que é que ele faz? É interessante quando a gente coloca isso, porque o espírito nosso, quando a gente está do ponto de vista acadêmico, quer dizer, na dúvida, pro réu. Parece que é quase automático. Dúvida pro réu. Quando é que essa dúvida ela é pro réu? Aí esse é o ponto que eu acho que vale a pena aprofundar discussões, inclusive durante o próprio congresso aí da doutora Rafaela, mas o promotor ele deve denunciar se tiver esses indícios. E eu não diria indícios suficientes como aqueles exigidos para prisão preventiva ou aqueles exigidos para efeito da sentença de pronúncia. Precisa menos do que isso para oferecer a denúncia. Mas aí eu concordo com quando o Idelfonso falou que tem que ser indícios sérios. Você tem que ter ali minimamente críveis, que você possa dar o mínimo de credibilidade a esses indícios. Aí vem a tortura para o juiz agora. Na dúvida, o juiz recebe a denúncia ou rejeita? Na dúvida, pró societate deve receber essa denúncia. Aí vem, o advogado então oferece a resposta. E nessa resposta, observando os critérios do artigo 396-A do Código de Processo Penal, o advogado junta documentos, apresenta justificativa, argumentos, todos os que são favoráveis à defesa, junta rol de testemunha, preliminares, cai na mão do juiz. E o juiz agora é que está cheio de dúvida. E ele tem a grande oportunidade de uma absolvição sumária. Na dúvida, pode absolver sumariamente? Não. Porque a absolvição sumária se dá em grau de certeza. A certeza favorável ao réu. Naquelas hipóteses, evidentemente, que o artigo 397 propõe. Então, não sendo o caso, então observe como o processo penal ele propõe que a dúvida ela favorece a sociedade. Chega a audiência, e na audiência de instrução e julgamento, estou falando na ritualística, Idelfonso, num procedimento ordinário. Imagina aí ouvir da vítima, testemunha de acusação, arrolada pela acusação, testemunha arrolada pela defesa, prova de reconhecimento de coisa, pessoa, perito, acareação, depois interrogatório, diligências, debates nas alegações finais, e cai agora tudo isso na mão do juiz, e quando o juiz lê o processo, ele está cheio de dúvidas. Francamente, se o Ministério Público, se o delegado de polícia, se a atividade jurisdicional, se, enfim, assistente de acusação, não conseguiu o elemento de convencimento, que quer dizer prova. Prova é aquilo que dá grau de certeza, é aquilo que convence, é aquilo que dá a tranquilidade do espírito do julgador com relação à existência ou inexistência de determinado fato, afirmação. Ou seja, se tem dúvida é porque não foi provado. Então, nesse caso, aí sim, essa dúvida ela é benéfica, ela é pró-réu. Então, é mais nesse sentido, para a gente, Idelfonso, tocar nesses pontos. Eu nem sei se a live está acabando. Eu já acho que a gente está perto das 8 horas aí. Estou dizendo isso para poder se organizar também para ir fechando, porque dá vontade de a gente ficar falando mais. É verdade. Mas, assim, é interessante que esse tema ele provoca uma discussão importante sobre momentos ou aspectos do andamento do processo penal. Eu devolvo a palavra aí para vocês, para a gente poder já, eu acho que talvez se encaminhando aí para o final, né? Mas, ô Idelfonso, só uma coisa. Tu não vai sortear nada, nem um café no final dessa live pro pessoal. Cheio de café aqui que eu tô vendo, não vai sortear nada, nem um café pro pessoal. Ia fazer um sorteio aí, um sorteio de um café, pelo iFood. Eu soube aí que a doutora Rafaela vai fazer aí alguma coisa em relação aos convites. A gente deixa o sorteio dos cafés para o Congresso. Para motivar o pessoal a comparecer ao Congresso, a gente faz lá o sorteio lá dos cafés. Só aqui agradecer, né, e já indo para as linhas finais, para mim, sinceramente, uma enorme satisfação dividir esse diálogo breve, esse diálogo
eu vou dizer assim, muita qualidade mais breve, já para ser o aperitivo, né, aí para o Congresso. Agradecer ao Dr. Gerson, uma satisfação. Dizer a você, Dr. Félix, conheci o Dr. Gerson jogando bola, viu? Joga muita bola, era Quer difícil dizer, marcar. ele é o novo, ele é o novo que joga bola e eu sou o teu professor, que é o velho que tá na sala dele. Valeu. Não, que é Obrigado. isso. Cara, a gente tem a mesma Ele foi idade. jogando Porque futebol você, lá na praia, os dois amigos lá, né? Novo, tá certo. é porque você E se eu era tornou um professor da professor de época. maneira precoce. Você é da mesma idade aqui, todo mundo da mesma idade. Agradecer ao Dr. Jefferson, né, por partilhar aí do conhecimento. Agradecer ao Dr. Félix, mais uma vez dizer que totalmente honrado, né, em dividir esse espaço, né, sempre eterno professor. Agradecer à doutora Rafaela, tenho certeza aí que teve todo o zelo, todo o cuidado do mundo. Esse evento aí no final do mês de setembro tem tudo aí para ser, sinceramente, um dos melhores eventos penais online aí que na atualidade pode ser dado aos curiosos da área penal, aos alunos. Sinceramente, eu vou estar conectado porque eu quero aprender, né? Eu vou ser um eterno aluno na área, sinceramente eu quero aprender. E aproveitar a oportunidade para convidar aqui todos que estão assistindo a nossa live, né, para exatamente estarem dentro desse evento, né, que vai acontecer. Basta seguir aí o Instagram do Congresso de Direito Penal e acompanhar aí toda a programação. Passa a palavra para o Dr. Jefferson, já deixando aí um abraço. Bom, como eu disse, desde o princípio, eu agradecer a Rafaela pelo maravilhoso convite, né? Onde na oportunidade eu pude realmente aprender com o Dr. Félix, que é um cara que dispensa apresentações, elogios e comentários. É um cara fora da curva, é uma referência para todos nós, enquanto professor, obrigado, enquanto estudioso, enquanto advogado, gestor, enfim. Idel é um cara que, como ele disse, a gente se conheceu jogando bola e é um cara que eu aprendi a acompanhar e admirar e tenho grande respeito, admiração pela sua altivez, pela sua competência, pela forma de você ser apaixonado pela advocacia, tanto que tentou ir para outra área, mas voltou pela segunda vez para a advocacia e eu espero que daqui você nunca mais saia, meu irmão, porque você saindo da advocacia, não é você que perde, não, é a advocacia que perde. Então, obrigado. De fato, me sinto um cara extremamente feliz e contemplado em poder trabalhar com vocês, em poder discutir um pouco, em poder trazer um pouco também da nossa vivência e do nosso dia a dia. De fato, um tema extremamente importante que nós passaríamos horas, dias, semanas e afins tratando aqui, principalmente aqueles amantes, aqueles apaixonados pelo direito criminal. Mas, como foi dito já aqui, Rafaela está capitaneando esse evento e tenho certeza que vocês que nos acompanham estão super empolgados e ansiosos, assim como nós, para poder participar desse evento. Assim como o Midel está conectado, eu também estarei conectado para que eu possa aprender e aprofundar mais nesse conhecimento, nessa esfera que é gigante, que é extremamente vasta e complexa, mas que é apaixonante. Então, agradeço. Félix, meu irmão, não tive o prazer de ser seu aluno em uma sala de aula, mas posso dizer que se eu partir hoje, partirei feliz porque eu tive uma aula no Instagram. Muito obrigado. Valeu. Eu também quero aproveitar para agradecer também, Rafaela, primeiro a você pelo convite, pela organização, pela sua dedicação aos congressos que você tem organizado, sempre de muita qualidade, com palestrantes e pessoas que participam, que podem realmente adicionar a vida dos profissionais e estudantes. E para mim uma alegria assim extraordinária estar ao lado de dois grandes amigos. Idelfonso dispensa comentário, que é meu parceiro de guerra, um amigo querido, tenho como referência também dessa nova geração. Na verdade, eu sou mais novo do que ele, quero deixar isso aqui registrado, sou mais novo que ele, mas tenho essa admiração, apreço muito grande pela inteligência, pela forma como a seriedade que ele tem nos debates, enfim, nas questões que envolvem o direito. E a Jefferson, que para mim, eu já o conhecia, tinha na cota de amigo, mas não tinha tido a oportunidade de debater um tema com ele, fiquei impressionado com a força argumentativa. Parabéns, meu irmão, você vai longe, vai ainda mais longe, e vamos juntos aí caminhar nesse evento da doutora Rafaela para que a gente possa promover, Jefferson, aí grandes debates, trocar ideias, e quero agradecer a você a sua palavra elogiosa, recíproca, e admiração também por você, por seu trabalho, por sua inteligência, por sua honradez.
E aí devolvo, Rafaela, a você a palavra e, mais uma vez, parabenizando por tudo. Rafa, Eu que agradeço a participação deixa. de você, doutor Félix, por ter aceito o convite. É um professor de todos aqui. Agradecer ao doutor também Delfonso por ter participado, ao doutor Jefferson por ter aceito o convite. Sempre muito bom trazer um debate desse importante para se discutir na atualidade em que estamos vivenciando e também aqui para o evento, né, para que a gente possa fazer aí já um pré-evento, já se aproximando aí do evento, né, nos dias 23, 24 e 25 de setembro, que vai ocorrer totalmente online, dessa primeira edição. Espero que daqui para lá a gente consiga fazer na segunda edição uma edição presencial, totalmente presencial, para que a gente possa realmente estar todo mundo unido, juntinho, participando em um lugar só. E como o doutor Félix bem falou, a gente traz vários temas aí para o evento, atuais, importantes, grandes palestrantes para participar desse evento, nacionais e internacionais. E desde já convido a todos para participar dessa nossa edição. A programação já está no site, também iremos divulgar essa semana a programação também digital para que vocês também possam estar tendo acesso. No mais, o assunto que foi falado aqui um pouco já, essa parte de inquérito policial, envolvendo um pouco já pacota de crime, tribunal do júri, tudo isso vai ser discutido no evento. E a gente deixa o convite aí para que vocês possam estar participando e trazendo também um pouco de perguntas, questionamentos também para o evento que se aproxima, porque é importante e a gente quer realmente que vocês participem para que vocês possam estar se qualificando cada vez mais. Então, agradecer aos meninos por ter aceito o convite para essa live e a gente está vendo aí se vai fazer outra live semana que vem. Mas, no mais, daqui a 15 dias é o nosso evento e a gente desde já agradece a todos os palestrantes que vão estar participando conosco, Tércio Lins e Silva, Nestor Távora, Hamilton Bueno, tantos outros que vão também estar participando desse grande evento. E a gente tem a honra de contemplar vários paraibanos para que possam estar conosco também durante o evento, né? Porque o evento é a nível nacional e internacional, mas também a nível, principalmente, Paraíba. E para mim é uma honra receber vários professores que por aqui já passaram, vários colegas, né, que ainda vão passar por esse evento. São mais de 22 palestrantes, 8 mediadores, vários convidados, então agradecer a todos, que eu acho que é toda uma colaboração para que a gente realmente possa fazer e realizar bem feito. E dizer também que o nosso evento está aberto a todo público, para que vocês também possam trazer suas discussões e seus palpites aí, como o doutor Félix também trouxe para o nosso evento. Então, obrigada a todos, boa noite. Desde já, fica o meu agradecimento. Ok, Rafa. Rafa, tchau, tudo de bom. Só vou, antes de encerrar, só falar duas coisas. Dizer o quanto gentil nas palavras foram o doutor Jefferson e o doutor Félix. E, na verdade, aqueles gigantes aqui são eles. Eu só queria ter 50% aqui. Se eu tivesse 50% de cada um aqui na tela, estava sossegado. E sucesso, Rafa. Um abraço aí a todo mundo que comungou conosco aqui nos comentários aqui da live. Tudo de bom. Tchau. Até mais, gente. Tudo de bom. Obrigado. Um abraço.